Bem-vindos ao Jovens em Foco, meu nome é Pedro Brasil e esse aqui é o podcast do Acessuas Trabalho aqui de Cabedelo. Hoje eu estou com Carla Vitorino, assistente social, mas é educadora aqui do Acessuas. Tudo bem, Carla? Como é que você está? Tudo bem, Pedro. Bom dia. Estou bem, graças a Deus. E com o nosso convidado especial aqui, Alisson Mesquita, psicólogo do Centro Pop, que hoje veio aqui ajudar a gente a trabalhar esse assunto. Como é que você está, Alisson? Olá, Pedro, Carla. Eu Olá. agradeço pelo convite. Estou bem, estou feliz de estar aqui com vocês hoje. Bom, então vou começar logo falando do nosso tema de hoje, que é como superar a timidez, que é um assunto que eu acredito que 90% ou se não 100% dos jovens têm. Alguns têm mais facilidade, alguns conseguem conversar, dialogar e estar em público de forma mais fácil, mas a maioria, assim como eu mesmo, tem muitas inseguranças ou tinha muitas inseguranças. E a gente está aqui hoje para falar sobre isso e para vocês entenderem e se sentirem mais confortável quando vocês forem a uma entrevista de emprego. Não é, Alisson? Sim, Pedro. Geralmente os jovens, principalmente no primeiro emprego, ficam com esse nervosismo, essa ansiedade, né? Na verdade é uma característica, como a gente estava falando, a timidez de todo ser humano, né? A gente se sente incomodado quando a gente está diante de uma situação de ser avaliado, né? Isso é bem comum. A pressão de você não saber o que vai acontecer, como outra pessoa tá vendo você, de ser julgado. E além disso tudo vem o peso maior, que é o seu futuro, né? Se você está indo para uma entrevista de emprego é porque você precisa, porque você quer dar início à sua trajetória profissional, então é muito difícil você colocar isso tudo, esse peso todo, essa responsabilidade toda nas suas costas, entende? Então eu acho que é um dos principais motivos para que a maioria dos jovens tenham uma insegurança enorme quando vão para sua primeira entrevista. Carla, como educadora, fala isso diariamente nas oficinas. Porque a timidez, ela pode fazer a pessoa perder a oportunidade de trabalho, de novas experiências, de conhecer pessoas. Esse é o lado ruim da timidez. Mas também tem um lado positivo, que muitas vezes a pessoa tímida, ela é observadora, ela pensa antes de falar. Então tem um lado bom da timidez. Então o que a gente precisa é saber administrar esse sentimento, essa situação que a gente enfrenta. Isso, exato. Todo mundo sente timidez, todo mundo se sente inseguro, todo mundo se sente triste, todo mundo se sente encorajado. Eu acho que o que define e muda as pessoas, onde elas vão chegar, é como cada um usa e lidar com esses sentimentos. Alisson, como psicólogo, pode falar até melhor que eu. Sim, Pedro. Geralmente a gente, quando está diante de um julgamento de outro, de uma entrevista de emprego, no caso da gente, o candidato ele idealiza, né? Aquele, nossa, é um emprego, eu não posso perder, eu preciso, estou precisando, estou desempregado. Então, assim, tudo isso traz essa ansiedade, como você e Carla estavam falando, traz esse nervosismo, né, Carla? Que deixa, muitas vezes, quando esse candidato ele não tem uma preparação anterior, mas é nervoso, às vezes até trava, né? Aquela travada que dá nas entrevistas e bem comum. Daí a importância da gente se preparar antes de uma entrevista. E como seria essa preparação? Como você acha que um jovem pode se preparar de uma forma com que ele chegue mais confiante na entrevista de emprego? Normalmente, em entrevistas de emprego, Pedro, você muito bem sabe, como Carla também, tem uma etapazinha, por exemplo, que o recrutador ele pergunta as suas qualidades e seus defeitos. Sim. Né? Aí você pergunta, mas por que isso é importante, Alisson? Quem sabe falar sobre suas qualidades e principalmente sobre seus defeitos, geralmente esse candidato está mostrando que ele sabe, na verdade, fazer uma autoavaliação, né? Que ele está em um processo, progredindo, e que ele tem um compromisso com seu desenvolvimento pessoal, seu desenvolvimento profissional também. Daí a gente volta para o que a gente estava conversando sobre a preparação, né? Se preparar é extremamente importante com antecedência numa entrevista de emprego. Por quê? Porque você, anteriormente se preparando, você vai chegar mais confiante, mais preparado, justamente como a gente está falando,
para a sua entrevista. Você vai estar, né, mais confiante. A segurança é o principal. Se você se sentir seguro, se você... Por exemplo, se você for fazer uma prova e for uma prova de um assunto que você domina, você vai se sentir seguro e confiante para fazer aquilo, sim, entendeu? Claro. Independente das perguntas, independente de como seja o julgamento das pessoas, independente do que aconteça à sua volta. Então, se vocês se prepararem da forma correta, estiverem seguros, sabendo os seus potenciais, as suas qualidades, os seus defeitos, por que você quer estar naquela empresa, as diretrizes da empresa, que é uma dica que a gente dá sempre antes, que é você pesquisar sobre a empresa. Eu fiz muito isso quando eu estava fazendo entrevistas. Eu cometi muitos erros também, inclusive um erro que todo mundo comete, que é quando perguntar um defeito, você falar que é perfeccionista, que é o que todo mundo fala. Mas eu sempre pesquisava sobre a empresa para falar sobre ela. Inclusive, teve uma entrevista de emprego que eu fui fazer antes de estar aqui no Acessuas, que eles exigiam que a pessoa soubesse usar o Word e Excel. E eu nunca tinha pego Word nem Excel. Uma noite antes, eu joguei no YouTube, aula, abri e comecei a fazer. Fui pro emprego, não passei. Porém, hoje eu trabalho usando Word e Excel aqui. Ou seja, mesmo que você se prepare para uma entrevista de emprego e essa entrevista não dê certo, possa ser que o conhecimento que você adquiriu, você use em outro local. Né, Carla? O conhecimento ele é sempre útil, ele é sempre válido para nós e também para a gente ajudar outros, para a gente passar o nosso saber, que é algo eu acho muito interessante. Quando a gente sabe, tem uma informação, sabe alguma coisa e a gente passa para outras pessoas, a gente está aumentando, né, esse conhecimento. Não ficar só para nós, né? E às vezes a timidez, a pessoa já é tímido, ela fica mais retraída porque ela não sabe o que esperar. É como o Alisson falou, se você se prepara antes, se você estuda, se você pesquisa um pouco sobre aquela empresa, você também tem a competência de conhecer seus sentimentos, que você sente, o que lhe deixa vulnerável, o que lhe deixa feliz, essas habilidades vão lhe ajudar na hora da entrevista, na hora de vencer a timidez. Uma entrevista de emprego, pode ser numa roda de amigos, pode ser no próprio trabalho, que às vezes existem funções que demandam da gente algumas habilidades. Então, ter a competência emocional, ela nos ajuda nesse sentido. E o que é necessário? É necessário a gente buscar saber. Eu sempre digo para os jovens, que é um dos nossos público-alvos, né, nas nossas oficinas, que a internet está aí também a favor deles nesse sentido. Que eles podem usar isso para eles adquirir conhecimentos, aprender coisas novas e não perder tempo só com redes sociais. Porque se você bota um assunto como esse no Google e procurar saber, entender e se avaliar, você vai adquirindo informação que vai lhe ajudar. É importante também, né, Carla, Pedro, a gente entender que, como o Pedro estava falando, mesmo que você não passe na entrevista, isso não leva isso como só frustração, isso é experiência para você também, né? Isso cai para você, que para você se preparar melhor para a outra entrevista de emprego, uma próxima entrevista de emprego, né? Essas dicas que a gente dá de se preparar com antecedência, de pesquisar sobre a empresa, sobre a cultura da empresa, né? Com antecedência. Geralmente, quando alguém me pergunta, eu falo também, Pedro, para eles fazerem uma simulação de entrevista. Isso pode ser com a família, sim, ou então até mesmo sozinho, se gravar, faz uma listinha de perguntas que frequentemente, sim, aparecem numa entrevista de emprego. Você se grava no espelho mesmo, na frente do espelho, respondendo essas perguntas, dá uma olhadinha nesse vídeo depois, vê, por que será que eu gaguejei mais nessa pergunta aqui? Por que eu não respondi mais ou menos aquela outra? E assim faz 1, 2, 3 vezes até você se sentir seguro. Toda essa preparação é de extrema importância para uma entrevista, né? Isso mostra que você está interessado. A maioria das pessoas, dos jovens, não faz isso. Não tem essa preocupação antes de fazer uma entrevista de emprego. Então, assim, vocês, nossos ouvintes, que se preparam com antecedência, já saem na frente nesse sentido.
certeza que o jovem que está escutando esse podcast já vai ter mais chances de chegar numa entrevista de emprego mais confiante, entendeu? Porque ele já vai saber que pode pesquisar, pode ir atrás de dicas, de formas de como melhorar isso, entendeu? Eu queria saber se vocês já tiveram alguma ocasião, algum momento que se sentiram envergonhados, que a timidez falou mais alto e que isso atrapalhou vocês de alguma forma profissionalmente, ou vocês conhecem alguma história, ou alguém próximo de vocês. Eu posso dizer que eu já tive várias entrevistas de emprego que me deixaram nervoso, né? Geralmente até hoje. A gente, aqui na entrevista, a gente se sente nervoso. É bom saber que o nervosismo é normal, né, Pedro? E sempre que vem algo novo, isso, você se sente dessa forma, né? Você se sente nervoso, gera uma certa ansiedade. O ruim disso é só quando isso atrapalha você. Quando leva você a um sofrimento, como a gente fala. Exato. Quando lhe impede, quando lhe trava. Mas ficar nervoso, ficar ansioso, isso é comum, é normal. Tive sim várias experiências ruins que me arrependo, que se fosse hoje, por exemplo, eu não falaria ou faria comportamentos e respostas, mas é como a gente estava conversando, isso a gente leva como experiência, né? Faz parte do aprendizado, né? Da nossa vida. Faz parte do nosso aprendizado, sim, claro. Isso. Eu também, no meu caso, a minha posição é um pouco diferente, mais confortável, por assim dizer, porque eu sou funcionária pública, né, do quadro efetivo da prefeitura, mas de vez por outras eu recebo novas funções, né, novas responsabilidades, como aqui mesmo nas CESUAS, de transmitir informações e orientações voltadas ao mundo do trabalho. Então, para mim também, a princípio, me deixou um pouco apreensiva, nervosa, porque eu sempre trabalhei atrás de um computador, agora eu trabalho com o público, eu tenho que prestar atenção ao público, a tendência, né, do dia, que a gente sabe que o mundo do trabalho, sabemos que temos muitos trabalhadores fora do mercado de trabalho, mas o mundo do trabalho ele é muito conservador, ele espera certo comportamento dessas pessoas que... Uma padronização, né? Exatamente. E o nosso trabalho é abrir os olhos para os jovens, para as pessoas se prepararem, porque muitas vezes ele tem um bom currículo, ele fez cursos excelentes, mas na hora de vender a sua força de trabalho, a timidez, a vergonha, por ela achar que não sabe, que não tem habilidade, que não tem competência, fica retraída. E aí é onde entra o nosso papel, de ajudar elas a entenderem que elas são pessoas capazes, são humanos, né, que têm a capacidade de aprender e saber. Toda a época da nossa vida, da nossa vivência, a gente está sempre aprendendo. É algo que a gente nunca deixa de aprender. Eu acho que o ACESUAS é um setor extremamente importante na nossa cidade. A gente tem a sorte de ter um setor desse, né, especializado em encaminhamentos e até capacitação, que é o que vocês realmente fazem com os jovens. E, por exemplo, esses jovens, a maioria, primeiro emprego, né, muitas vezes se sentem tão nervosos também porque... Geralmente o emprego pede experiência. Qual a experiência que uma pessoa que vai estar entrando, se inserindo no mercado do trabalho agora tem? Geralmente nenhum. Então assim, quando um jovem não tem experiência, geralmente ele pode usar a vivência pessoal dele. Por exemplo, uma qualidade de liderança, sempre bom você ir exemplificando. Por exemplo, eu me sinto um líder, não tenho experiência na área profissional, mas, por exemplo, gosto de organizar o amigo secreto no Natal em Família, né? Sempre gosto de organizar, sempre gostei de apresentar os trabalhos no colégio. Isso tudo são características de uma pessoa líder, né? De uma pessoa que tem liderança. Então, assim, quando a pessoa não tem experiência profissional, usa a experiência pessoal que você tem. Você não chegue, pelo amor de Deus, nenhuma entrevista de emprego e quando perguntarem seu defeito, diga, eu sou preguiçoso, mas eu estou melhorando isso. Nunca falem isso, por favor, porque é um tiro no próprio pé,
né? Vocês falam um defeito, mas exemplifiquem que estão trabalhando para melhorar aquilo. Eu sou meio agitado, mas quando eu preciso fazer um trabalho eu sei focar naquele trabalho, né? Eu sou uma pessoa que sou meio desorganizado, mas eu tenho, por exemplo, um aplicativo que está me ajudando nessa parte de organização. É sempre bom você dar o seu defeito, porque geralmente é o que a gente mais tem dificuldade de dizer, né? As qualidades, nossa, a gente tem um monte. Mas quando chega na hora dos defeitos, a gente, né? Nossa, eu não tenho defeito nenhum. Tem sim, a gente sabe. Então, assim, é sempre bom você falar o defeito e exemplificar que você está trabalhando para que ela seja melhorado, né? É bem interessante. E outra coisa muito importante também é não se comparar com outras pessoas, né? Sim. Porque às vezes é nosso defeito, a nossa tendência de ser humano é se comparar com o outro. Nós não devemos fazer isso, porque cada pessoa tem uma habilidade diferente. Cada pessoa é um ser único. Então a gente não pode. Podemos sim ter como bons exemplos orientações e conselhos a seguir para nos ajudar na nossa formação e na nossa personalidade. Mas não querer ser igual a outra pessoa, porque a gente nunca vai ser. Cada um tem um dom diferente, cada um tem habilidade diferente. A gente pode vencer um pouco a timidez, mas a gente precisa trabalhar nisso, né? Focar. Não é porque eu sou tímida para sempre que eu vou ser tímida. Não. Como é que eu posso melhorar isso, né? Então não se compare com outras pessoas, seja observador, faça perguntas, né? Se você tem perguntas de conversar com outras pessoas em público, vá em particular e procure aquela pessoa que você admira, que você gosta do trabalho dela e pergunte a ela algumas dicas, algumas instruções, que isso aí vai lhe enriquecer, vai lhe ajudar como pessoa e vai contribuir no processo de você vencer a timidez. Como a gente estava conversando, né, Pedro e Carla, no início aqui antes, nos bastidores, muita gente confunde, né, Pedro? Como a gente estava conversando, a timidez, por exemplo, com a vergonha. Né? A timidez a gente sabe que é uma característica do ser humano. Não tem estudo nenhum que diga que a pessoa nasce tímido. Não, é uma característica do ser humano. A vergonha não é um sentimento. Então, assim, como característica, a gente pode trabalhar ela com todos esses exemplos, por exemplo, que Carla deu. Você pode trabalhar a timidez justamente para melhorar esse problema, esse incômodo que você tem e aí aperfeiçoar essas suas habilidades. E é como o Alisson falou, desde criança, desde novo, você sempre tem uma facilidade maior em relação a alguns quesitos. Por exemplo, tem algumas crianças que nas aulas, nos estudos, são horríveis em matemática, mas em história e português escrevem muito bem, desenham muito bem. Juntando o que Carla falou e o que Alisson falou, de você ver as suas qualidades quando jovem e não se comparar a ninguém. Não se compare ao melhor aluno da sua turma, não se compare ao seu primo que já é um gerente, entendeu? Ao seu irmão, ao filho de alguém que você viu que já está numa situação diferente de você. Não se compare com ninguém, saiba detectar as suas qualidades, entendeu? Eu sempre fui muito vergonhoso, muito tímido, mas eu noto que eu tenho facilidade de conversar e facilidade com as palavras, de desenvolver uma boa conversa. Não é à toa que eu fui designado para estar à frente desse podcast. Então, mesmo com a timidez, mesmo com a minha dificuldade de falar com as pessoas, de ser amigo de todo mundo, é algo que eu puxei até um comportamento do meu pai, porque minha mãe já é totalmente diferente. Ela fala com qualquer pessoa, se ela está na fila do banco, ela faz amizade com a fila toda. Eu já sou completamente diferente, entendeu? Então, tipo assim, você pode usar as suas qualidades, explorar essas qualidades e fazer os seus defeitos melhorarem, assim como o Alisson falou, entendeu? A busca de uma evolução constante para que quando você chegue no mercado de trabalho, você esteja 100% preparado para desenvolver qualquer atividade. Pode começar com um sorriso, né? Para quebrar o gelo. Então, tudo é válido, né? Em uma entrevista de emprego, geralmente o pessoal pensa que a entrevista só começa quando você entra na salinha lá com o recrutador, né? Mas na verdade a entrevista começa assim que você pisa na empresa, né? Você está sendo observado desde o bom dia que você dá à recepcionista até você chegar à recrutadora ou recrutador. Exato.
E às vezes você não precisa nem se sentir confiante ou se sentir o melhor entre as outras pessoas que estão na seleção. Só se você aparentar que você se sente dessa forma já causa um impacto muito diferente. Por exemplo, a sua postura, sua forma de falar, sua confiança, olhar nos olhos do recrutador. Você pode não estar confiante, você pode estar com medo, você pode estar apreensivo, nervoso, mas isso tudo, se você conseguir disfarçar, demonstrar uma confiança para ele, vai aparentar que você está tranquilo, entendeu? Que você está bem. É. Porque a pessoa pode pensar assim, a timidez é algo que é negativo para mim. Mas também falar demais pode atrapalhar o candidato, né? Exato. Lembrei até de uma experiência de uma colega de trabalho que ela é muito preparada academicamente, tem muitos títulos, mas ela disse, eu me perdi na entrevista porque eu falo demais, falo pelos cotovelos. Então, às vezes, a pessoa ser um pouco tímido pode ser até uma vantagem, porque ela é observadora e ela vai perceber qual é a hora dela falar e o que ela deve falar, porque falar demais também prejudica o candidato. Exato. A timidez até certo ponto é boa até para dosar, baseado nisso que Carla falou. Se você for uma pessoa que for 0% tímido, 0% vergonhoso, você vai ser uma pessoa extremamente chata, porque você vai se meter em todos os assuntos, você vai querer falar toda hora, ser o centro das atenções toda hora, então isso também pode prejudicar, como a gente está falando aqui. Não é deixar totalmente de lado a sua timidez ou a sua vergonha, mas sim saber usar e dosar esse sentimento para que você vá bem nas entrevistas que você participar. Todo exagero é demais, né, Pedro? Na verdade, assim, o ideal é a gente buscar um equilíbrio, né? Nem ser de mais, nem ser de menos, mas sim ser equilibrado. Você tendo uma boa postura, como você falou, tendo uma boa oratória, se preparando, como a gente já falou aqui, né? Desde o início, você tem todas as qualidades e todas as ferramentas para sair bem em uma entrevista de emprego. Certo. Para finalizar, Alisson, fala só pra gente aqui 3 pontos importantes que um jovem pode tentar investir para melhorar a timidez. Vamos supor, se eu sou um jovem tímido hoje, de que forma eu posso trabalhar isso? Me dá 3 dicas aí para mim conseguir evoluir. Pedro, uma dica importante, como a gente estava conversando anteriormente também, não tem uma receitinha, não é uma receitinha de bolo. É preparação. Você se preparar. Você ter essa consciência de fazer uma autoavaliação, você se preparar com antecedência e você trabalhar as habilidades que você já sabe que você já tem. Sim. Você fazendo uma junção dessas coisas, você com certeza vai se sentir menos desconfortável e mais confiante, mais preparado, mais capacitado para qualquer ação que você for fazer. Isso mesmo, né? Se preparar, estar aberto, né, para novas experiências, dar um sorriso, né, com as pessoas. Então, todo mundo tem algo interessante para compartilhar, né? Então, você também deve ter algo interessante para compartilhar com os outros. Então, comece com isso, né? Fala algo positivo, né? Ter gratidão pela vida, por tudo, né? E às vezes até um pequeno detalhe, algo simples pode fazer a conversa dar um início positivo, vamos supor. Criar um ponto de conexão entre você e o entrevistador é algo muito importante. Eu chego lá na empresa e eu falo, nossa, eu achei muito fácil aqui. Já fui em outras entrevistas de emprego essa semana e foi muito difícil para achar os locais. Aqui está bem estruturado, bem localizado. E foi muito fácil de encontrar. Já é o ponto de partida para começar uma conversa, entendeu? E para demonstrar que você está disposto, você está indo em outras entrevistas, mesmo que você não vá, mas é uma forma de você iniciar uma conversa, entendeu? Criar pontos de conexão com quem está à sua frente, porque querendo ou não é uma pessoa e eu tenho certeza que ele pode estar tão ansioso e tão nervoso quanto você. Assim como você, ele também deve estar ansioso, nervoso e em busca de alguém que complemente com o que eles desejam. Então, não é só complementar, não é só ter o perfil, não é só ter a experiência, mas sim saber se conectar, tanto com o seu entrevistador, quanto com o seu chefe, quanto com as pessoas que estão à sua volta, vendo pontos em comum e conexões que você tem. Porque não adianta eu trabalhar com Carla, eu trabalhar com os nossos outros colegas, se a gente não gosta das mesmas coisas, se a gente não tem pontos em comum, entendeu? Então, eu acho que
para que uma equipe dê certo, para que o trabalho funcione, precisa de pontos em comum, precisa de conexão, precisa realmente trabalhar como equipe. Precisa de uma sincronia, né? Isso, exatamente. E para finalizar, eu queria saber se vocês têm mais alguma coisa para falar, algum último recado. Tem mais alguma coisa a dizer, Carla? Não, só agradecer mesmo a participação nesse podcast Jovens em Foco, na pessoa do nosso coordenador José Coelho e também ao nosso convidado Alisson. Mais alguma coisa a falar, Alisson? Sim, Pedro, gostaria de agradecer também mais uma vez a Carla, a você, pelo convite para participar do Jovens em Foco. Agradecer ao setor, a CESUAS, na pessoa do coordenador José Coelho. Agradecer também à Secretaria de Assistência Social, a nossa secretaria, na pessoa da nossa secretária Cíntia Cordeiro, a Januária também. E ao nosso prefeito, né, o excelentíssimo Vitor Hugo, que sem ele, sem essa gestão dele, que não preciso nem comentar, fez nossa cidade virar referência, né, nacionalmente, e faz esse barco andar aí, que a gente pode ajudar tantas e tantas pessoas. É isso. Mais uma vez agradecendo a todos que já foram citados aqui, que sem eles não seria possível fazer esse trabalho, ajudar tantas pessoas. E espero que vocês estejam conosco nos próximos podcasts. Nós iremos sempre fazer o possível para trazer o máximo de informação para você jovem e qualificar você para o mercado de trabalho. Muito obrigado e até a próxima.